Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal do Instituto Educar para a Liberdade. Trabalhamos aqui com formação continuada de professores, em especial cursos preparatórios para concursos públicos. Então, se você tem interesse de ser efetivo um dia na rede municipal e estadual de ensino, ou se você está se preparando para um processo seletivo daquela instituição educacional que você almeja trabalhar um dia, saiba que aqui, nesse espaço, a gente vai trazer o que há de mais atual e de consistente em termos de teorias, práticas pedagógicas, leis, tudo aquilo que você precisa para se preparar com qualidade para esses próximos concursos que virão. Não deixe a instabilidade, a incerteza pairar aí no seu imaginário e fazer você procrastinar e só começar a estudar quando sair um edital. É justamente essa a grande armadilha de muitos profissionais da educação, como eu, inclusive que já prestei 3 vezes até ser professor da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. As 2 tentativas iniciais eu fazia isso, esperava o edital sair. E aí eu tinha de 2 a 3 meses para se preparar e estudar toda aquela quantidade de textos, de teorias, de leis. E lógico que não estava preparado. Ficava muito mais preocupado com a concorrência. E, gente, isso só vai fazer você poluir os seus pensamentos e te deixar longe daquilo que você precisa dar foco na sua vida, que é justamente começar a adquirir um repertório de conhecimentos, de habilidades, de competências e noções que você precisa para conseguir dar esse outro passo na sua carreira profissional. Então aqui nós estamos para te ajudar, tá, nesse processo aí. Bom, gente, estamos numa série de aulas e hoje nós estamos na 5ª. Olha, hoje é domingo, dia 12 de julho, né, e a gente está trabalhando hoje. Né? Então, para você que quer se preparar para concurso, saiba que todos os dias são dias de estudo. E é importante que você comece agora, né, a se organizar nesse sentido. Estamos aqui produzindo uma série de aulas que vai te ajudar muito nisso. Estamos trabalhando com as principais teorias pedagógicas. Trabalhando, né, o paradigma clássico, né, que deu origem à escola tradicional. Depois a gente trabalhou uma aula sobre a escola nova e o pensamento de John Dewey, que revolucionou a educação norte-americana e também aqui no nosso país. Aí nós passamos para alguns temas ligados a teorias que criticam o currículo. E ontem a gente falou sobre as teorias de avaliação. Né? Quais são os autores que trabalham com avaliação da aprendizagem? Falamos um pouquinho de Cipriano Lucchesi, de Jussara Hoffmann e das 3 modalidades de avaliação mais conhecidas. Né? Avaliação diagnóstica, somativa e formativa. Gente, olha que material rico, né, que a gente está disponibilizando aqui para vocês começarem a estudar, né, entender tudo isso que é importante, né, você ter de conhecimento para prestar um concurso público. Bom, e hoje o assunto é indisciplina na escola. Hoje a gente vai trabalhar com o pensamento de Júlio Gropachino, professor da Faculdade de Educação da USP, depois eu vou apresentar o livro dele. Então, tudo que você precisa saber sobre indisciplina escolar, hoje nós vamos falar só sobre isso nessa aula. Mas antes, eu quero que você pegue aí seus materiais de estudo, seu caderno, sua caneta e anota. Dia 17 de julho, na próxima sexta-feira, hoje é dia 12, dia 17, eu vou fazer uma aula especial e ela vai ser uma live ao vivo. E nessa live ao vivo, eu vou falar para vocês sobre o que você precisa saber em relação ao currículo da cidade. Então a gente vai falar de conteúdo, relação professor-aluno, metodologia, avaliação, disciplina, né, tudo o que você precisa saber sobre o currículo da cidade, que é a nova proposta teórica e metodológica da Rede Municipal de Ensino, que está sendo colocada em prática, e você precisa dominar tudo isso. Então, olha, não esqueça, nessa aula do dia 17, né, e eu também, não só essa aula, eu vou te trazer os materiais que nós estamos utilizando para preparar tudo isso, e vai se transformar em um e-book, lá no dia 17, às 21 horas, estarei ao vivo com vocês. Depois eu vou passar o link direitinho para vocês acompanharem. E depois da aula eu vou trazer também esse e-book com todos esses materiais em PDF. Aí você também vai poder estudar junto com os vídeos também, tá bom? Então não perca aí essa data. Bom, vamos tomar a pílula de nanicolina, né? Brincadeira, só para a gente diminuir a nossa tela. Hoje eu vou te trazer algumas imagens importantes, algumas noções, conceitos que você precisa acompanhar. Então é importante eu diminuir aqui a minha tela, porque eu sou menos importante, o que é importante é isso aí. Esse livro, que é a nossa fonte, né, de sabedoria,
né, para falar e para estudar sobre disciplina na escola. Esse livro, né, foi organizado, melhor dizendo, pelo estudioso, né? Ele é um psicólogo da educação, ele é um estudioso da indisciplina, chamado Júlio Groppa Aquino. Ele organizou esse livro, são vários textos, né, a gente vai pegar dois, o dele mesmo e também de um outro educador chamado Yves de Lattaille, que também estuda o fenômeno da indisciplina, nesse livro. Indisciplina na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas. E para a gente começar a nossa aula, como sempre, lógico que é importante a gente definir para vocês o que é indisciplina. Então, começamos por aqui, né? Para você, professor, o que seria indisciplina? Segundo os autores, nós temos aí. Eu vou fazer uma leitura, mas aí eu vou contextualizando junto com vocês, tá? Comportamentos disruptivos simplesmente obedecem a uma tentativa de impor a própria vontade sobre a do restante da comunidade. Pausa aí para a gente explicar. Então, o que é indisciplina? Comportamento disruptivo. O que é comportamento disruptivo? Um comportamento que não está de acordo com uma norma estabelecida, com algumas regras estabelecidas. Então, é aquele ato que a gente tenta impor a nossa vontade em detrimento a toda a comunidade escolar, em detrimento à nossa sala de aula, né? Isso acontece muito na escola, a gente lida diariamente com indisciplina. Então é importante a gente começar a definir tudo isso para você. Também se entende por indisciplina as atitudes ou comportamentos que vão contra as regras estabelecidas, as normas do jogo, o código de conduta adotado pela escola para cumprir sua principal missão, educar e instruir. Muitos de vocês, professores, devem já ter sofrido com isso, não é? A gente sabe, né, a gente estudou tanto tempo da nossa vida, a gente acredita que vai chegar na escola e vai trabalhar só com educação e instrução. E a gente percebe que não, que tem outros tipos de coisas que acontecem no interior de uma sala de aula, no interior de uma escola, que faz com que a gente tenha que ser muito criativo, pensar em projetos escolares, pensar em alternativas. E, gente, simplesmente para tentar amenizar um pouquinho esses conflitos diários que acontecem, que nada mais é do que a indisciplina. Então, muitas vezes o problema consiste em que não existem tais normas, a escola funciona de acordo com um código não escrito, conhecido somente por poucos, o qual não é divulgado entre a comunidade escolar. Bom, essas últimas linhas é um comentário um pouco mais crítico dos autores, eu queria ver se você entendeu bem isso aqui, né? Ele falou que muitas vezes o problema da indisciplina acontece porque muitos não conhecem as regras do jogo. Lá na sua escola, a escola que você trabalha, existe assim uma coisa formal, né, que é apresentado para vocês nos primeiros dias e que você tem que levar para a sala de aula, como se fossem as normas de conduta? Quais são as regras que a escola estabelece como normas disciplinares corretas, tanto para professores quanto alunos, como funcionários? Será que existe lá? Será que vocês discutem sobre isso? Então, esses autores eles falam que muitas escolas não deixam isso muito bem claro, que essas regras do jogo, que essas normas de conduta, elas não estão ali de forma um pouco mais formal, um pouco mais visível, né, e por isso que acontece a indisciplina. Se você concorda ou não, aí depende mais da nossa prática, do que a gente vê em sala de aula, mas lógico que os autores, né, esses estudiosos, que com base em pesquisas, eles fizeram de uma forma um pouco mais genérica, pensando no que há de mais geral nas escolas. Então, para eles, acontece isso, de que as regras e normas de conduta elas não são expressas de uma maneira mais formal entre professores, alunos, funcionários, etc. Então, vamos lá. Sobre todos os estudos que já foram feitos sobre indisciplina escolar, o que já se sabe? Primeiro, sabe-se claramente que a indisciplina constitui uma das queixas reinantes quanto ao cotidiano, não apenas de professor, mas também de pais. Gente, a indisciplina, vocês devem concordar com esses autores e comigo também, que eu penso dessa forma. A gente sabe que a indisciplina ela se tornou aí uma das maiores queixas, né, no cotidiano escolar e também em casa. A gente lida com uma geração muito diferente do que a gente foi lá na década de 70, década de 80, independente aí da sua idade, né? É um conflito mesmo de gerações que às vezes a gente não sabe ao certo como lidar. Mas é importante falar com você também o seguinte: será que a indisciplina ela acontece somente em escola pública, em escola particular, ou é algo característico da juventude? Vai pensando aí que a gente vai tentar responder isso junto com os autores também. Segundo,
Se trata de um fenômeno escolar que ultrapassa fronteiras socioculturais e também econômicas. Então, já vou tentando responder para você, que para esses autores, todos os estudos que já foram feitos mostram para a gente que a indisciplina não acontece só na realidade mais pobre, mas também nas realidades mais abastadas. Então, ultrapassa fronteiras socioculturais e econômicas, ou seja, não é um caso específico do Brasil, é do mundo inteiro, são conflitos geracionais, né, que são próprios da vida em sociedade e que estão expressos lá no nosso dia a dia de sala de aula. Antes de continuar, é importante falar para você, gente, por que é tão importante estudar em disciplina? Você sabe que lá no concurso, nas questões dissertativas, discursivas, geralmente se apresenta uma questão-problema para a gente, que faz parte do cotidiano das nossas práticas de sala de aula, e a gente tem que trazer uma solução para aquela situação-problema. E lógico que uma questão como essa, né, que vai discutir em disciplina com você, vai querer saber o seu ponto de vista, lógico que isso tem que ser muito bem embasado, e por isso que a gente tem que se debruçar nesse tipo de estudo, tá certo? Terceiro ponto, o que se sabe sobre indisciplina? Deixaram de ser encarados como eventos esporádicos para se tornarem uma das razões nucleares do alegado desgaste ocupacional dos profissionais de educação. Gente, isso não é segredo para ninguém. Muitos professores que se afastam da escola, que pedem licença, né, que estão com transtornos, né, de comportamento, estão passando por problemas psiquiátricos até. Lógico que é justamente a indisciplina que traz todo esse desgaste ocupacional que faz muitos professores desistirem da profissão. Então é algo muito sério que deve ser dado a devida assim, importância. A gente tem que estudar bastante em disciplina. Quarto ponto. Parece ter uma relação imediata com o estilo de ação do professor, mostrando-se como resposta à falta de autoridade ao seu excesso. Os estudos que foram feitos por esses educadores mostram que a indisciplina está ligada também ao tipo de comportamento de um professor. Se aquele professor é mais bonzinho, ele vai sofrer com a indisciplina. Se o professor é muito autoritário, ele também vai sofrer com a indisciplina. Ou seja, será que existe aí um meio termo no ser bonzinho demais, de deixar as coisas acontecerem naturalmente na sala de aula, sem chamar muita atenção, sem cobrar dos alunos, ou ser daquele carrasco, professor que não aceita nem comentários na sua aula, que quer silêncio a todo tempo? Será que existe um meio termo aí? Para esses autores, sim. Bom, em todos os casos, o que parece estar em pauta é a afronta, declarada ou não, aos códigos normativos em vigor na instituição. Então, como eu disse para você, é um conflito geracional. O que está em pauta muitas vezes é justamente uma criança, um adolescente, um jovem tentar ir contra as normas estabelecidas, as regras do jogo, né? Isso é característica da indisciplina. Outro ponto, não se trata de um fenômeno exclusivo da escola pública, isso é importante frisar. Gente, a indisciplina, ela não está somente na escola pública, está nas escolas particulares, não está só no Brasil, está no mundo inteiro, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ou seja, é algo que ultrapassa, né, as fronteiras econômicas e sociais, como a gente bem disse antes. Temática que tornou entre nós maior visibilidade a partir dos anos 90. Gente, olha os estudos, olha que legal esse dado. Somente depois da década de 90 que esse assunto ele passa a ser muito mais estudado na academia. E por quê? Esse dado é importante. Por que somente depois da década de 90? Existia indisciplina antes? Existia. Mas por que, a partir da década de 90, os educadores, os psicólogos da educação, os historiadores, sociólogos começaram a estudar mais esse fenômeno da indisciplina? Logicamente porque aumentou muito na década de 90. E aí vamos começar a pensar de forma histórica, né? Nosso olhar histórico mostra para a gente que, a partir da década de 90, há um pouco das relações sociais, políticas, econômicas que nós vivemos no nosso país, lógico que refletem diretamente nessa relação construída entre os adultos e os mais jovens. Vai pensando nisso que depois eu vou trazer um pouco mais de referencial para você analisar com esse olhar, tá bom? Bom, mais um tópico. A maioria dos educadores não sabe ao certo como administrar o ato indisciplinado. Dialogar, punir, encaminhar, ignorar. O que você faz, professor? Você, professora, na sua prática de sala de aula, como que você lida com a indisciplina? Na visão desses autores, desses pesquisadores,
nós ainda não sabemos ao certo como lidar muito bem com isso. E lógico que eles trazem uma proposta, que depois eu vou ensinar no final da aula para vocês. Bom, mas vamos lá. Olhar sócio-histórico. Para a gente entender melhor o fenômeno da indisciplina, esses autores eles apontam dois grandes olhares. O olhar da história e o olhar da psicologia. Então a gente vai trazer esse referencial. Gente, isso é muito interessante. Veja se vocês concordam ou não, mas eu, pelo menos quando eu li, quando eu fui estudar profundamente isso, eu vi, assim, pelo menos ali, muito sentido. Então veja se isso faz sentido para você também. Vamos lá. Começar a entender a indisciplina como força legítima de resistência. Então vamos lá. A escola do passado é ainda para muitos um modelo almejado. Até hoje a gente acompanha, né? Muitas pessoas querem aí o retorno do regime militar, querem escolas militarizadas de certa forma. Eles querem uma escola do passado, onde o aluno era aquele sujeito passivo obediente que não duvidava, que não questionava, que não se colocava como uma força contrária na escola ou ao seu professor. Então a gente tem saudosismo até de achar que a escola do passado é uma escola melhor justamente por causa disso. Porque o aluno ele tinha o lugar dele, que era ouvir, se calar, obedecer. E, lógico, que seguir todas as orientações do seu mestre. Mas será que essa é a escola que nós queremos para o nosso tempo? Vamos começar a pensar. Segundo, medo, coação, subserviência, é isso que devemos saudar? A gente deve saudar, então, uma escola mais ligada lá aos tempos históricos que vivíamos como se fosse, né, o momento que a gente vivia na história do Brasil, que era a ditadura militar. A ditadura militar no Brasil terminou em 89, certo? Eu sou da geração que viveu o final da ditadura, final do regime militar. Então, nós tínhamos ainda na escola um espaço onde o professor ele era visto como um superior hierárquico. E isso existia na escola. O diretor, então, era superior dos professores. Existia uma hierarquia muito bem estabelecida. E parece que a gente quer ver a escola ainda da mesma forma, quando a gente estudou lá, onde o momento histórico do Brasil ele trazia esse reflexo das próprias relações sociais, né, estarem ainda ligadas a essa hierarquia militar. Então, o momento histórico do Brasil refletia diretamente o momento das relações sociais de caráter militarizados que nós vivíamos no nosso país. Bom, a estrutura e o funcionamento escolar, então, espelhavam um quartel e o professor um superior hierárquico. Uma espécie de militarização difusa parecia, assim, definir as relações institucionais como um todo. Então, olha, muitos professores têm saudosismo, acreditando que ele, sim, como detentor do saber, ele deveria ser respeitado, mas ele vê o aluno como algo ou alguém que deveria ser obediente e passivo no processo. Gente, esse tipo de escola, ele já existiu, mas só que nós estamos vivendo um outro tempo histórico. É importante a gente começar a entender por que a gente lutou contra a ditadura. A gente não queria democracia, a gente não queria respeito aos saberes, nós não queríamos aí igualdade nas relações sociais. E lógico que esses estudantes que estão agora na sua sala de aula, eles nasceram num país democrático, num país que nós ajudamos a tornar democrático, um país de igualdade social, que busca a igualdade social, que busca respeitar as diferenças. Então, esse estudante, lógico que ele não vai aceitar viver num quartel, e é por isso que ele vai ser indisciplinado. Ele vai ir contra qualquer lei que, pelo menos, ele não entenda, né, as normas de conduta que ele não entenda porque deve seguir. Né? Ora, com a crescente democratização do país e, em tese, a desmilitarização das relações sociais, uma nova geração se criou, assim como expliquei agora. Os parâmetros que regem a escolarização ainda são regidos por um sujeito abstrato, idealizado e desenraizado dos condicionamentos socio-históricos. Vamos explicar para vocês. Parece que a gente quer um aluno obediente e passivo como nós éramos lá na década de 70, década de 80. Mas só que esse aluno não existe mais. O aluno que está aí, da geração do anos 2000 para cá, vou colocar 2010, né, você professor do Fundamental 1, Fundamental 2, vai pegar alunos que nasceram em 2015. Né? Ou seja, estamos falando de uma geração que vive em um país democrático, que vive, né, justamente percebendo que as pessoas elas devem ser vistas como iguais, que a gente deve respeitar as pessoas independente da sua cor, do seu credo, da sua religião.
né, do seu posicionamento ideológico. Então é importante que a gente perceba que a escola deveria, né, ser outra, ser diferente. Não, ainda a gente quer manter as relações militarizadas na sala de aula, no espaço da escola. Ou você não percebe que existe, parece, uma hierarquia. Você professor eventual, você professor efetivo, coordenador pedagógico, assistente de direção, funcionários e alunos estão abaixo de todos. Ela não é assim até hoje. Parece que a escola ela não avançou com o tempo. As relações sociais ainda querem refletir o momento que a gente viveu, o momento histórico que a gente viveu, né, de 30, 40 anos atrás. Então, logicamente, nós vamos ter problemas com os nossos alunos. A indisciplina pode estar indicando o impacto do ingresso de um novo sujeito histórico, com outras demandas e valores, numa ordem arcaica e despreparada para absorvê-la plenamente. Então, segundo esses autores, olha que olhar interessante. Nós temos um novo sujeito histórico. Não é mais o aluno que nós fomos, justamente porque vivíamos um momento histórico diferente. Agora a escola ela tem que se adaptar, ela tem que se refazer, justamente para atender essa nova demanda, esse novo sujeito histórico que está ali. E não a gente acreditar que esse sujeito histórico que vai se adaptar àquilo que a gente acha correto. Eu acho que a troca ela deve existir. A gente tem que construir isso juntos. Bom, agora vamos olhar a psicologia. O que a psicologia fala sobre indisciplina escolar? Primeiro, numa perspectiva genericamente psicológica, a questão da disciplina está inevitavelmente associada à ideia de uma carência psíquica. Para esses autores, que são estudiosos da psicologia infantil, eles começam a entender que as crianças de hoje também, elas sofrem de uma carência psíquica. Veja se vocês concordam. O reconhecimento da autoridade externa, seja o professor ou os pais, mas vamos pensar na escola, então, a figura do professor, pressupõe uma infraestrutura psicológica moral, mais precisamente anterior à escolarização. O que ele quer dizer com isso, o autor? Júlio Gropachino e Yves de Lattaille, ele fala o seguinte: as crianças que estão na escola, elas deveriam chegar na escola já com uma infraestrutura psicológica interessante, pelo menos assim, essa infraestrutura psicológica ela deveria estar já definida, ou pelo menos assim, formada, antes dessas crianças chegarem à escola. Ou seja, a educação familiar deveria preparar essa infraestrutura psicológica das crianças. E como? Permeabilidade de regras comuns, partilha de responsabilidades, cooperação, reciprocidade, solidariedade. Ou seja, gente, valores que para esses autores deveriam ser assimilados nas relações familiares. As crianças deveriam ser preparadas, a sua infraestrutura psicológica deveria ser preparada para isso. Para as crianças entenderem o que são as regras comuns, o que é partilha de responsabilidade, o que é trabalho cooperativo, o que é reciprocidade, o que é solidariedade. Lógico que não é uma explicação conceitual, a vida familiar. As crianças deveriam ser amparadas dessa forma, elas deveriam ser preparadas e chegar na escola com isso já mais definido. O aluno atual ele carece de tais parâmetros, pois nota-se agressividade e rebeldia, apatia e indiferença, ou ainda desrespeito e falta de limites. E por quê? Na visão desses autores, se trata supostamente de um sintoma de relações desagregadoras, incapazes de realizar a contento sua parcela no trabalho educacional das crianças e adolescentes. Um esfacelamento do papel clássico da instituição familiar, enfim. Gente, na visão desses autores, com toda essa mudança histórica, nós estamos vivendo um momento onde as famílias elas estão desagregadas. É comum hoje, por causa da luta no mercado de trabalho, os pais, as mães, estarem ali na luta pela sobrevivência e relegarem o seu trabalho de pais e mães a outras instituições. Concordam ou não? Aí é uma questão, né, lógico que a gente tem que pensar não só para você, não é particular, a gente vai pensar isso de maneira geral. E quando a gente vai para a escola, a gente percebe isso. E olha, isso não tem a ver somente com famílias mais pobres. Estamos falando também de famílias ricas, que não querem trabalho. Né, o trabalho da educação das suas crianças, dos seus filhos. Então, lógico que essa infraestrutura psicológica que os autores colocam,
esses valores que deveriam ser assimilados antes da vida escolar, eles, logicamente, esses estudantes eles chegam lá sem essa preparação psicológica. E o que a gente nota é justamente uma desagregação do papel familiar na formação infantil. Isso aí é o olhar psicológico para a gente entender um pouco melhor a indisciplina. Agora vamos lá. O que os autores sugerem para a gente mudar? Lógico que acabar com a indisciplina, já falo para você, é difícil. Acabar é difícil, mas amenizar, sim, é possível amenizar a indisciplina. Como? É preciso reinventar continuamente os conteúdos, as metodologias, a relação. Professor, se você percebe que na sua sala de aula você não tem sucesso ao trazer um conteúdo, a sua proposta metodológica, é importante você estar aberto para ouvir também. Depois eu vou trazer alguns casos particulares onde eu criei um projeto numa escola quando eu trabalhava na rede municipal de ensino chamado Relatos da Juventude, lá em 2013, 2014. Trabalhava numa escola da Zona Sul, uma escola com problemas graves de indisciplina, problemas de violência escolar gravíssimos. E assim, eu queria manter ali o meu projeto de trabalhar minha disciplina, história. E eu percebia que eu não ia ter sucesso, nem os alunos não estavam interessados em estudar história, daquela forma que eu estava levando. E eu tinha que mudar continuamente, né, o conteúdo, as relações, a metodologia. É importante você estar aberto para pensar sobre isso. Esta guinada na compreensão e no manejo disciplinar vai requerer, enfim, uma conduta dialógica por parte do educador, pois é ele que inaugura a intervenção pedagógica. Gente, o que é conduta dialógica? Não fique fechado. É importante que as relações sociais não aconteçam com o seu aluno só no espaço de sala de aula. É importante que você fique com ele no pátio, que você converse, que você perceba um pouco mais como é o seu cotidiano. Dê a você essa oportunidade de imergir no universo cultural dos seus estudantes. Isso é importante. Eu comecei a fazer isso, eu nem ficava na sala dos professores. Muita gente até brigava comigo, muitos amigos professores, mas olha, eu consegui aos poucos ganhar a confiança dos alunos. E no momento eu já estava percebendo que os alunos queriam fazer silêncio para ouvir o que eu tinha para levar para a sala de aula. As relações elas vão se modificando. Os alunos vão começar a te respeitar. É importante que a gente entenda o outro como igual e não como inferior a você. O ofício docente exige a negociação constante, quer com relação às estratégias de ensino ou avaliação, quer com relação aos objetivos e até mesmo aos conteúdos preconizados, sempre com vistas à flexibilização das delegações institucionais e das formas relacionais. Então, gente, negociação constante. O que é isso? É importante que os alunos entendam as regras do jogo. Existe um código de normas de conduta que os seus alunos devem seguir na escola, mas muitos deles não sabem, porque fica lá no projeto político-pedagógico da escola, fica no documento. É importante que essas normas e condutas disciplinares sejam levadas para a sala de aula e que as negociações aconteçam. Que você coloque lá, olha, qual que é a norma, né, qual que é a disciplina que a gente tem que manter, quais são os deveres e direitos que os estudantes têm, quais são os direitos e deveres que os professores têm, e discutir tudo isso na sala de aula. Importante ver quais são as opções dos alunos, a opinião do aluno. Começa a se questionar também por que não pode o uso de boné, por que não pode usar celular. Gente, não estou falando que agora você vai liberar tudo, não, mas por que não refletir sobre um pouco mais sobre isso? Importante a gente negociar constantemente as relações que nós estabelecemos com o outro. Vivemos uma democracia, certo? Quesitos principais dessa relação. Primeiro, investimento nos vínculos concretos, onde essa relação é foco principal. Ou seja, o que é vínculo concreto? Gente, não dá para você chegar na sua sala de aula acreditando que só é naquele espaço que você vai trocar olhares, saberes, informações com os seus estudantes. Quando você chega na escola, é importante você cumprimentar os seus alunos. Ele perceber que você não é diferente dele. Na hora de almoçar, por que não? Almoçar lá com eles na hora do intervalo. Por que não ficar com eles também na hora do pátio? Por que não estabelecer uma conexão um pouco mais próxima? Não estou falando para você mudar isso, mas pense nessa possibilidade. Fidelidade ao contrato pedagógico. Contrato pedagógico é isso que eu falei para você. Leva para a sala de aula as normas e condutas disciplinares. Leia para os alunos. Escreva na lousa, e veja o que eles pensam sobre tudo isso.
vai discutindo deveres e direitos de alunos, professores, estudantes, funcionários, entendendo quais são as regras e normas que nós devemos seguir. E peça para que eles assinam. Os seus estudantes, por mais que eles estejam aí no final do Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, eles já entendem tudo isso. Se eles entendem as regras do jogo, aí eles vão saber por que estão sendo indisciplinados. E lógico que existem punição também para isso, mas pelo menos eles vão saber por que estão sendo punidos. Permeabilidade para mudança e para invenção. Reaprender seu ofício e reinventar seu campo de conhecimento a cada encontro. Olha, gente, não estamos presos num tempo, não é? Nossa disciplina, o nosso conhecimento, as relações que nós estabelecemos com o aluno, depende da gente estar em constante transformação. Precisamos continuamente estudar, rever a nossa prática, a nossa postura, pensar no nosso ofício. Isso vai fazer todo sentido, e vai, logicamente, mudar também o que nós somos enquanto educadores. Bom, gente, estamos terminando a nossa aula. Vou ficar aqui maior novamente para vocês. Olha, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer estar aqui nesses 30 minutos com vocês, falando só sobre indisciplina, sobre Júlio Grocco-Papiquino, sobre esse livro que apresentei para vocês no início da aula. E só quero voltar a lembrar aqui para vocês do dia 17, nossa aula online, ao vivo, onde eu vou trazer para vocês informações importantes sobre o currículo da cidade, que é a nova proposta teórica e metodológica da Rede Municipal de Ensino. Então, como que você deve se preparar para esse concurso? O que você deve saber? Então, ali eu vou te mostrar. E olha, eu vou te entregar tudo isso. Esse material que você está vendo, gente, são muitas aulas. Eu vou te entregar isso como num formato de e-book, para você depois poder estudar no tempo que você quiser, da forma que você achar melhor, tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens que vocês deixam aí, principalmente pela audiência de vocês, tá certo? Espero poder ajudar cada vez mais. Um abraço e até a próxima.